Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje é Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Você sabia que a cada 7 minutos um homem é diagnosticado com a doença? A cada 40 minutos um homem morre devido ao câncer de próstata. Então, sobre os cuidados, sintomas, fatores de risco e o preconceito que infelizmente muitos homens ainda possuem com os exames, debato aqui no estúdio com os vereadores Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, vereador Marcelo da Farmácia e, de forma virtual, o Alexandre Grieco, urologista do Hospital da PUC Campinas. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Paulo Haddad, este movimento do Novembro Azul começou em 2003 na Austrália e tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. De lá para cá, de 2003 agora para 2021, você acredita que alguns mitos têm sido derrubados? Estamos avançando? O caminho ainda é longo para termos homens cuidando da saúde? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Gabriel, Alexandre Greco, Marcelo da Farmácia, público que nos assiste. Eu acho que nesses anos, esses 18 anos, muita coisa mudou. Eu acho que o homem ele tomou consciência da importância de se consultar, de procurar, né, uma ajuda profissional, ou seja, fazer um diagnóstico precoce, seja de câncer de próstata, seja de outras patologias, enfim. Eu acho que o ser humano, seja ele homem, ou seja mulher, ou criança, ele está procurando se cuidar mais. Até as estatísticas elas mostram isso. Hoje nós temos pessoas que estão vivendo cada vez mais, e a medicina vem justamente para dar esse suporte. A realidade do câncer de próstata ela ainda é dura, né? Mais de 20% dos cânceres são diagnosticados tardiamente. Hoje você tem a possibilidade de curar. Alguns passam aí a vida toda, desenvolvem alguma hiperplasia, mas o doutor Alexandre vai falar um pouquinho mais com propriedade sobre isso. Mas existe sim a chance de cura e muitas vezes o diagnóstico precoce é a única alternativa que a gente tem para que a pessoa tenha aí a sua vida mantida, uma sobrevida, enfim, algo que possa trazer uma qualidade de vida melhor para essa pessoa. Esse homem, né, no caso, que nós estamos falando de câncer de próstata. Vereador Marcelo da Farmácia, um homem para cada 8 mulheres procuram assistência médica sem ter sintomas. E metade dos homens que vai ao urologista é incentivado pela esposa. Falta consciência aos homens. Na sua visão, o que acontece para nós termos esta realidade? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Pessoal, uma boa tarde a todos, ao doutor e a todos da Câmara aqui que nos assiste. Na farmácia, eu tenho muita gente que vai atrás, principalmente homens, que vão atrás com vergonha de ir ao doutor. Vão querer levar um remédio, quero um remédio. E não é assim que funciona, a gente tem medo disso aí. Que é uma coisa escura que você não vê, né? Então, a gente precisa mandar, eu mando muito por urologista, porque precisa mandar. Então, eles vão atrás da gente que é farmacêutico para poder diagnosticar alguma coisa. As mulheres, 90% elas não têm vergonha, quem tem vergonha é o homem. Entendi. O homem morre de vergonha, tem vergonha de qualquer coisa que tem, então por isso que sofre mais. A vergonha esbarra neles, que eles não têm atitude de... Então as esposas, que tem que ser feito, continuam assim para poder ajudar, porque se não ajudar, tem muita gente que tem problema muito grave, o câncer é rápido, não vê. Ele é uma coisa que está escuro ali e você não vê ele. Então acha que está tudo bem, que não é nada, que é uma ejaculação que está ruim, que é uma dorzinha, e a hora que você vai ver o negócio está feio. Tá? Por causa de quê? Vergonha, principalmente a vergonha. E esse é um assunto que nós vamos abordar aqui também. Bom, essas estatísticas que foram citadas até agora no Questão de Ordem foram repassadas pelo Alexandre Grieco, ele que é urologista do Hospital da PUC Campinas, mestre em uro-oncologia, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, e na abertura eu falei que a cada 7 minutos um homem é diagnosticado com a doença, que a cada 40 minutos um homem morre devido ao câncer de próstata. É uma realidade assustadora, né, Alexandre? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado, Gabriel, Paulo, Marcelo da Farmácia. Para mim é um prazer estar aqui
com vocês hoje conversando sobre esse assunto, que sem dúvida, como foi colocado aí no começo, ainda é um tabu, né? Foi muito bem colocado por você aí no começo da abertura, o Gabriel, falando da questão da história, né, do Novembro Azul, e que isso é um programa de conscientização, né? Hoje, muitas vezes se fala de prevenção. Infelizmente, a gente não tem nada específico para prevenção de câncer de próstata, mas a gente tem a prevenção da morte pela doença, que é realmente o diagnóstico precoce. Então, desde 2003 para cá, como o Paulo explicou muito bem, realmente a medicina avançou, as pessoas têm se conscientizado cada vez mais, têm procurado o atendimento, sim. Esses números ainda não são os ideais, estão longe de ser. O homem continua tendo realmente muita vergonha quando se trata, principalmente de uma coisa tão íntima, né? Quando se fala da próstata, que tem a ver com ejaculação, com desempenho sexual. Então, é realmente muito tabu ainda para ser vencido, mas que vem melhorando cada vez mais. Então, nós estamos aí bastante otimistas de que essa linha continua. Agora, recentemente, nos últimos 2 anos, mais especificamente, o Novembro Azul, assim como o Outubro Rosa, essas campanhas ganharam uma importância maior em função da pandemia, porque por conta da pandemia, a questão da pessoa realmente evitar sair de casa por medo de ir ao hospital, muitas pessoas deixaram de procurar o atendimento médico e muitas delas deixando de ter o seu diagnóstico feito. Então, respeitando todos os critérios, os protocolos de segurança, a pessoa deve manter essa sequência, né, de procurar o seu atendimento preventivo, o seu atendimento primário de diagnóstico precoce, porque isso realmente impacta muito na sobrevida, no tratamento final dessa pessoa. Sem dúvidas. Alexandre, neste mês de Novembro Azul, fala-se muito sobre o câncer, as doenças na próstata, mas pouco sobre o que é e para que serve a glândula. Então, quais são as funções, a importância, porque talvez esse entendimento pode fazer o homem prestar atenção em alguns sinais e procurar um médico especialista de uma forma rápida. Claro, sem dúvida. A próstata ela acaba sendo um órgão, a gente brinca até no consultório, quando eu vou explicar para o paciente da doença, quando tem o diagnóstico, é um órgão obscuro. Os homens têm a próstata e a maioria não sabe para que serve, nem muitas vezes onde fica. Tanto que as pessoas procuram muitas vezes a especialidade errada até para fazer exame de próstata. Mas a próstata é uma glândula mais ou menos do tamanho de uma bolinha de ping-pong, do tamanho de uma noz, que fica localizada na pelve, aqui nos homens, abaixo desse ossinho do púbio, embaixo da bexiga, e tem a função estritamente reprodutiva. A próstata, ela produz o líquido prostático que se junta com o líquido das vesículas seminais, que também ficam próximos da próstata, para se juntar mais tarde com o espermatozoide que vem do testículo para fazer o sêmen, aquele líquido que é emitido na ejaculação. Então, uma parte daquele líquido vem da próstata, uma parte das vesículas seminais e uma parte é o espermatozoide que vem do testículo. Então, a próstata tem a finalidade reprodutiva, né? E tem uma relação da próstata com o sistema urinário, porque pela localização dela, como ela está abaixo da bexiga, o canal da uretra, que é o que elimina a urina do ser humano, passa no meio da próstata dos homens, né? A mulher não tem a próstata, então nos homens a próstata envolve a uretra. E daí vem os sintomas prostáticos que a gente sempre ouve falar. Então a glândula está ali, abaixo da bexiga, aqui na região da frente do abdômen, e o exame da próstata, o exame físico da próstata é feito pelo ânus, porque a gente consegue um acesso fácil a ela. E por isso existe muitas vezes a confusão. A pessoa tem, às vezes, um sintoma intestinal, alguma alteração das fezes, e muitas vezes acha que o problema é prostático. E na maioria das vezes não é. Pode ser um problema do ânus, do intestino, porque a próstata geralmente tem uma relação com a parte sexual, com a ejaculação, ou com a parte miccional propriamente dita. Alexandre, você falou que muitos homens procuram o médico especialista de maneira equivocada. O urologista é o especialista para poder analisar a próstata? Sim, a urologia ela é uma especialidade bem ampla, né? Ela aborda todo o trato urinário, masculino e feminino, então uretra, bexiga, rim, e todo o trato genital masculino, testículo, pênis, o escroto, a parte sexual, tudo isso o urologista trata. E dentro dessa parte você tem tanto os tumores, né? Tumores de rim, tumores de próstata, de bexiga, de uretra, tumores de pênis, e na mulher também tem os tumores de rim da bexiga, as infecções urinárias e os cálculos renais.
né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes do começo aqui, o Marcelo da farmácia estava contando sobre pedra nos rins. Então, é uma doença que quem trata é o urologista. Paulo e Marcelo, falar mais sobre o assunto, o que é, as funções, pode ensinar parte da população, contribuir para um cuidado maior com a saúde. A gente deve falar mais sobre o assunto e talvez só não agora em novembro, mas nos outros meses também. Você acha que isso pode trazer uma conscientização? Sem sombra de dúvida, Gabriel. Eu estou aqui desde a legislatura passada. Minha formação é na área médica, eu sou dentista e sou médico. Receba aí, Alexandre, o abraço do amigo que ficou 30 anos aí dentro da PUC, transmita para o Antônio Celso, para todo o corpo clínico aí do hospital. E a gente sabe, né, da importância de estarmos falando, divulgando. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, isso ele toma um corpo maior nos meses que são alusivos, seja ao câncer de mama, seja ao câncer de próstata, que a gente faça coisas de forma mais maciça. Mas toda a oportunidade que eu tenho de subir na tribuna, eu passo essas informações de forma detalhada, quais são as reais necessidades, qual é a mortalidade decorrente, em que assim, o câncer de próstata ele é o câncer que é o segundo que mais mata, só perdendo por alguns cânceres de pele. Enfim, a gente procura passar. E também, né, claro que a gente não pode só passar coisas ruins para a população, sim, mas tem que alertar, né, e a realidade ela é dura, né, Alexandre? Ela muitas vezes ela se faz presente, né, muito rapidamente, como ele mesmo disse, alguns tumores eles têm aí seu crescimento muito rápido, disseminação muito rápida, acabam, né, acometendo outros órgãos, enfim. Mas, via de regra, o câncer de próstata ele pode ser diagnosticado, ele pode ser curado. Então, a gente passa isso para a população, né, de forma muito tranquila, tentando sensibilizar e conscientizar da importância do homem, né, que é o que mais tem preconceito, de se dirigir, né, ao profissional, que é o urologista, no caso, para que seja feito lá o exame a partir dos 50 anos de idade, aos 45, se ele tiver algum histórico familiar, que ele evite alguns hábitos nocivos, que ele tenha alguns hábitos que são mais importantes para que ele possa prevenir. Enfim, todo momento que a gente tem de passar essas informações, a gente tem passado, tem feito isso de forma bem consciente e responsável. Marcelo, até pegando os exemplos, né, das pessoas que vão até a sua farmácia, que você citou mesmo, né, que ficam com vergonha de ir até um médico, um especialista, para ver se tem alguma coisa errada. Essa conscientização, falar mais sobre o assunto, mostrar o encarte, alguma campanha, você acha que isso ajuda para a gente ir quebrando e fazer com que o homem cuide mais da saúde? Sim, isso ajuda muito. Uma que essas campanhas são bem firmes. E cada dia que passa, ela melhora mais. Aqui no Haddad é 2 mandatos, eu estou no primeiro, mas nós estamos aí. Eu tenho 30 anos de farmácia. E é muita gente em cima e vai atrás de médico. Das vezes o doutor está aqui, o doutor sabe que das vezes para conseguir um médico é dificultoso. Você ir num posto de saúde, para você ir atrás, então é meio complicado. E a pessoa não tem condições de pagar um médico. Isso atrapalha muito. Então isso aí é por isso que vem atrás da gente. Só que tem que divulgar, tem que falar, tem que explicar. Eu estou lá, a gente explica, mas todo mundo tem que ser divulgado mais. A gente está aqui na Câmara, tem um trabalho para fazer. Como o Haddad falou, tem que falar bastante, subir na tribuna e falar. O que puder fazer para divulgar, ajuda. Ajuda a tirar esse mito da frente, porque não é um bicho de 7 cabeças. Então ajuda muito mais você falando, você pregando. Outubro Rosa, Novembro Azul, então isso aí está ajudando muito. Então morria-se muita gente com câncer de mama, morria-se muita gente com câncer de próstata, que a gente nem sabia que tinha. Agora está bem divulgado, então tem que divulgar mais ainda. Eu acho que tem que ser mais divulgado. E ajudar um pouquinho aí o que der para a gente fazer nos postos de saúde, né? Para poder ajudar a população com médicos. Alexandre, você percebe esse incentivo, falta investimento na área da saúde para a gente poder ter um atendimento mais rápido? Você sente que o Brasil está melhorando, tem investimento, ou nós temos um problema aí que precisa ser resolvido? Eu acho que um grande problema que a gente tem realmente é nesse fluxo, né, dos pacientes. Eu trabalho no consultório privado, mas eu também trabalho na PUC de Campinas e lá a gente atende o SUS também. Então, lá a gente tem um grande ambulatório de especialidades,
Hoje, por exemplo, nós atendemos dentro do ambulatório só de urologia, pela manhã, 60 pacientes. Assim, é bastante gente. Mas muitas vezes esse paciente tem muita dificuldade de chegar até o serviço especializado, né? Então, a gente sabe que falta os especialistas nas unidades básicas de saúde, e muitas vezes não é só a questão do investimento propriamente dito, é a própria gestão do sistema. A gente sabe que é muita gente, então é uma coisa muito ampla realmente para ser discutida. Mas o que a gente percebe também é que isso tem melhorado nos últimos anos. Eu estou na PUC há 16 anos. E nesses últimos 16 anos, a gente tem notado que realmente as coisas se organizaram bastante. Antes era muito mais difícil, hoje você tem uma central reguladora que organiza o fluxo desses pacientes, então melhorou. Ainda está longe de ser o ideal, mas a gente percebe que está facilitando. E essas campanhas que a gente, eu estava até conversando com a minha esposa, que é médica também, e brincando, falando que todo mês agora tem uma cor, e na verdade eles têm mais de uma cor, já tem meses que tem mais de uma campanha acontecendo. Então, isso é muito bom, porque você acende uma luzinha para dar o despertar sobre aquele assunto, mas ele não fica só naquele mês. Você mantém a propagação desse assunto durante o ano inteiro, e isso é realmente o que a gente espera. Não é só novembro para fazer a conscientização, é o ano inteiro. Novembro é para a gente falar mais sobre o tema, mas o ano inteiro a gente tem que focar em todas as doenças, lógico, mas tem que realmente lembrar de que tem que fazer as campanhas. Popularizar, né, para que isso chegue para em todos os cantos, né? A gente está falando da cidade de Campinas, mas claro que para todo o nosso país. Olha só, uma pesquisa realizada pelo Centro de Referência em Saúde do Homem, unidade da Secretaria de Estado da Saúde, apontou que 20% dos pacientes atendidos no centro não permitiram que o médico urologista realizasse o exame de toque retal. Já o teste PSA, antígeno prostático específico, feito através do exame de sangue, não enfrentou resistência por parte dos pacientes. Alexandre, o exame do toque é a única ou a melhor maneira de detectar alguma doença ou câncer? Ele não é a única, Gabriel, mas ele é uma forma muito eficaz e de custo zero, né? Então, se você pensar que o toque retal nada mais é do que uma parte do exame físico. Então, quando você vai num pneumologista, você quer saber dos seus pulmões, ele coloca o estetoscópio no peito e ausculta para ver como é que está a sua respiração. E o urologista nada mais é do que a mesma coisa. Você vai lá e precisa fazer um exame físico para saber como é que está a sua próstata. O exame físico do toque, que a gente chama de exame digital da próstata, ele é um exame que demora em torno de 5 a 10 segundos, é muito rápido, e ele traz muitas informações. Você consegue mensurar o tamanho dessa próstata, você consegue sentir a consistência dela para saber se ela tem aquela consistência normal, fibroelástica, ou se ela tem uma consistência mais endurecida, que já fala a favor de algum surgimento de um tumor na fase inicial. Se o paciente tem alguma suspeita de infecção, alguma inflamação, a gente sente na consistência, o paciente vai ter dor nessa situação, que não é o habitual quando faz o exame de toque, ele não sente absolutamente nada. Então, realmente, não há motivo para esse preconceito. Isso ainda acontece, mesmo no consultório privado, não só na rede pública, ainda há um percentual de pacientes que ainda rejeita esse exame físico, mas que isso diminuiu bastante nos últimos anos. Quando eu comecei a atuar como urologista em 2006, para hoje, isso diminuiu absurdamente. Eu raramente pego um paciente que se nega. As pessoas já sabem da importância disso. E não há razão realmente para a gente pensar em outra coisa que substitua, justamente por tudo isso que eu expliquei. É um exame físico que não tem custo, traz muitas informações e ele pode já antecipar uma suspeita que, caso você vá solicitar algum exame complementar, até ser realizado esse exame, isso pode demandar muito tempo e atrasar o diagnóstico. Então, essa é uma notícia importante, né? De 2006 para cá, uma campanha mundial começou em 2003. A experiência do Dr. Alexandre de 2006 para cá, a gente vê que os homens estão realizando este exame. Você percebeu, então, essa consciência? Você atrela isso às campanhas também, Alexandre? Está se popularizando, está se falando mais sobre o assunto, está se quebrando os mitos? Sem dúvida, eu acho que essas campanhas elas têm um papel fundamental. Mas, além das campanhas, como foi dito no começo também, as esposas, né? As esposas participam ativamente dessa busca ativa aí da doença, porque, como você bem disse no começo, realmente, metade dos homens
que chegam aqui na consulta, esses que vêm para fazer a rotina, sem queixa alguma, eles vêm de fato trazidos pelas esposas, né? Metade deles vem porque a esposa vem puxando a orelha do lado, tanto que eu sempre brinco na consulta. Quando chega a esposa junto, eu falo, o que aconteceu? Você andou aprontando, porque a esposa está do lado. E aí já quebra aquele gelo e a coisa evolui muito bem. Mas realmente a gente percebe que as campanhas são fundamentais. A mídia tem um papel muito importante nesse aspecto. Ô Alexandre, durante o programa, o Paulo Haddad citou o exame para pessoas com 50 anos, dependendo do histórico familiar, com 45. Como é que é feito esse check-up anual? Ele é nesta idade, antes não tem necessidade, tem que ficar preocupado ou atento com alguns sintomas? Isso não é uma regra, né? A gente segue no Brasil as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia, que geralmente anda junto com a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia de Urologia. E nessas sociedades, nas três, a recomendação inicial é que você faça exames, uma avaliação urológica que consiste no exame de toque e muitas vezes o PSA também, a partir dos 50 anos, para a pessoa que não tem nenhum histórico familiar, não tem nenhum parente próximo com câncer de próstata e que não seja da raça negra, porque o negro também tem um fator maior para o câncer de próstata. Se o paciente tem familiares de primeiro grau com câncer de próstata ou ele é negro, deve começar aos 45, pelo menos essa avaliação inicial. Se tiver tudo bem, aí você vai avaliar como estava aquela avaliação, você pode voltar a fazer anual ou dar um espaço maior, dependendo de como estiver na avaliação. Então, o urologista consegue definir isso na avaliação inicial. Se o paciente tem mais de um fator de risco, ou seja, aquele sujeito em que o pai teve câncer de próstata, o irmão também, o tio também, e ele é negro, ou seja, ele tem vários fatores, esse cara deve começar realmente o acompanhamento mais cedo. E aí recomenda-se aos 40. A partir dos 40 anos, começar essa mesma avaliação. E também, dependendo de como forem os resultados do exame e do PSA, talvez fazer anual ou, às vezes, dando um espaço maior também. Então, informações importantes, então, em relação a fatores de risco e até questão de etnia, né, com a população negra, portanto, com uma incidência maior de casos com doença na próstata. Vereadores, como que a prefeitura, o poder executivo deve lidar com este tema? Quais são as atividades que devem ser realizadas? Por exemplo, atendimento gratuito, propagandas nos veículos de comunicação, campanhas descentralizadas, como que o poder executivo ele lida, como que ele chega na população? O papel do poder executivo, né, especificamente da Secretaria de Saúde, ela é preponderante. Nós temos hoje uma população SUS dependente, que ela é muito grande, mas a gestão da coisa pública, o Alexandre falou da central reguladora, são ações que a prefeitura faz para que as pessoas possam ter acesso, por exemplo, a um tratamento especializado, né? Não atendimento primário, mas secundário ou terciário, seja uma cirurgia, seja um tratamento de radioterapia, braquiterapia, enfim. Mas essas campanhas também elas são importantes. Essas sinalizações que a gente vê, prédios públicos de azul, de rosa, quando, né, do Outubro Rosa, enfim, isso mostra que alguma coisa está acontecendo. Então, as pessoas têm que estar atentas e se tocar para que aquilo realmente é uma campanha, essa campanha ela tem um objetivo e elas têm que fazer parte, a população tem que fazer parte. Como foi dito aqui que as mulheres elas são muitas vezes as influenciadoras de levar o marido ao urologista para que eles façam lá o seu exame de próstata, porque as mulheres, culturalmente, elas têm um entendimento diferente, mais invasivo do que um Papa Nicolau, eu imagino que não seja o toque retal. Né? E a mulher fica lá numa posição tal que ela tem que tá ali fazendo a coleta daquele material para que se faça uma análise. E já entrou na rotina delas, sim, já faz parte da cultura dela e dos exames de rotina. A mamografia ela não é um exame assim, agradável de ser feito, ele incomoda, às vezes dói, mas a mulher faz, já faz parte, né, da cultura dela. E a gente tem outras patologias, outros tumores que a gente tem que também colocar na nossa rotina, seja endoscopia digestiva alta, seja uma colonoscopia, enfim.
Isso tem que fazer parte. Então, a gente está falando aqui de câncer de próstata, mas temos outras patologias tão importantes quanto. Né? Eu acho que isso aí passa por uma informação maior à população, campanhas educativas, de alguma forma tá fazendo uma sinalização de que aquilo ali é extremamente importante, talvez seja a única chance que a pessoa tem de eventualmente diagnosticar e se curar de uma patologia para que ela não seja tão mutilante ou venha aí ceifar a vida do cidadão comum. Enfim, eu acho que a coisa é multiprofissional e multifatorial. E não esperar ter sintoma, né, Não, Paulo? claro Isso que acho que é o não, principal. claro que não. O Alexandre vai falar um pouquinho mais, eu não vou me permitir não tirar a fala dele, mas tem vários sintomas, né, alguns sinais de que a pessoa está ali com uma hiperplasia da próstata ou está com um tumor na próstata, enfim. A gente deixa essa parte técnica para ele, se quiser a gente também faz algumas colocações, mas é extremamente importante. Hábitos nocivos, hábitos, né, que são importantes de uma vida saudável. E hoje o cidadão comum ele está muito preocupado com a sua saúde, então ele tem tido uma coisa que mudou muito. Antigamente todo mundo fumava, boa parte da população fumava. Hoje quem fuma ele é tido como, né, uma pessoa que ou está fora de moda ou está fazendo mal para a saúde dele ou para quem estiver próximo dele, enfim. As coisas, graças a Deus, mudaram, estão mudando para melhor. Vereador, nesse papel de fiscalizar o executivo, como você encara que devem ser as ações dessas campanhas descentralizadas para aproximar a população e mostrar a importância de realizar um exame, de cuidar da saúde? Como eu falei, né? Os postos de saúde, em primeiro lugar, tira um pouco da responsabilidade do hospital, pelo menos para ter um diagnóstico. Ter um médico, um urologista num posto de saúde, você evita de ir para um hospital, porque o hospital assim, é uma coisa mais grave. Então, no posto de saúde seria um pouco mais fácil. Então, onde que entra a área da prefeitura, a área para poder ajudar. Tá? Então, teria que acertar a área do posto de saúde, melhorias com mais médicos, para poder ajudar. E a ajuda é grande, que aí favorece o hospital. Porque sobrecarrega muito o hospital. A gente vê como é que funciona. Vai no posto de saúde e não é atendido, porque não tem médico, não tem isso. Sobrecarrega onde? Vai lá no hospital. Aí é onde que vai na PUC, vai para os lugares e sobrecarrega. Ele falou hoje, 60 pessoas de manhã. É muita gente. Fora que ainda ficou gente para trás, que não conseguiu chegar lá. Então isso precisa melhorar. Alexandre, nos outros países, como que o assunto câncer de próstata é tratado? O rastreamento acontece igual ao Brasil? O Brasil ele é pioneiro nas campanhas, a gente tem que ficar atento ao que acontece nos outros lugares? Na verdade, o Brasil ele segue o exemplo, né? Nessa campanha específica de próstata, como a gente colocou aí no começo, ele começou na Austrália a campanha, né? Mas o rastreamento ele acontece no mundo inteiro. E isso é muito discutível, né? A própria Associação Americana de Urologia, a AUA, questiona muitas vezes se é recomendado ou não é recomendado fazer PSA anual como rastreamento populacional. Então, isso sempre está voltando à discussão. E até o momento, realmente, o que se vê é que compensa ainda você fazer para a próstata, especificamente, essa avaliação anual, porque é muito baixo custo, né? Você consegue fazer o rastreamento populacional com um exame de baixo custo. A grande dúvida que começa a surgir, mas isso é uma discussão para ser levada, isso sempre é discutido em congresso, mas é uma discussão muito ampla, é o diagnóstico precoce, até que ponto ele é tão bom. Não no sentido de que você não deva diagnosticar, mas você tem que, uma vez que diagnosticado, considerar que alguns pacientes você vai acompanhar ainda. Então, para algumas doenças, realmente você tem que descobrir logo e tratar. Para algumas, você vai descobrir logo e acompanhar durante um período. Então, a grande discussão é essa: você acaba descobrindo alguns tumores que talvez você pudesse esperar um pouquinho mais para tratar. Mas é sempre bom descobrir. Então, você sabe, já que ele está ali, você consegue acompanhar ele mais de perto. Sobre o que o Marcelo da farmácia colocou, eu queria só complementar realmente e ratificando tudo isso que ele colocou, é que realmente a prefeitura, o poder público, tem que de fato investir na atenção primária, né? Porque lá na PUC, por exemplo, eu posso citar a PUC como exemplo, porque eu trabalho lá, nós somos um centro terciário em que já chegam os casos diagnosticados para fazermos o tratamento. Lá nós temos toda a estrutura para isso. Mas muitas vezes acabam chegando casos que poderiam estar na atenção primária e acabam ocupando a vaga de alguém que já deveria estar na atenção terciária, que a gente não consegue realmente absorver mais pacientes. Então, talvez, se tivesse uma rede com uma ampla distribuição de especialistas, e não falo só de urologia, falo de todas as especialidades,
é claro que esse é um mundo ideal, chegariam realmente só os casos já triados por um especialista na atenção terciária para poder dar essa sequência. E desocuparia um pouco dessas vagas que acabam sendo utilizadas por pessoas que poderiam ter sido resolvidas em atenções mais básicas. Paulo e Marcelo, então, para nós fecharmos este assunto então do rastreamento, significa procurar doenças em quem não tem sinais ou sintomas, investigar quem não está sentindo nada de errado, que é diferente de uma investigação clínica, né? Quando a pessoa ou o paciente ele relata já alguma queixa, vocês acham que as autoridades precisam investir nesta frente, então não deixar que o paciente tem algum sintoma para só daí procurar um médico? O foco tem que ser aí? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente tem que fazer uma busca ativa, sim. Mesmo com a fala do Alexandre, de que muitas vezes se você diagnosticou, você vai apenas acompanhar, ele está falando no caso do câncer de próstata, a gente tem que lembrar também que várias alterações da próstata, a pessoa vai morrer de outra coisa, nem vai saber que tinha alguma alteração na próstata. Mas alguns casos de tumores malignos na próstata, se a gente diagnosticar precocemente, né, vamos falar dos quadros mais, aqueles quadros que podem levar o paciente a óbito, é importante que a gente faça essa separação daquilo que é um quadro benigno, né, e aí o diagnóstico ele pode ser precoce, e o acompanhamento daquilo que já é uma neoplasia maligna e tem que fazer um tratamento quanto antes. Então, acho que essa busca ativa ela é importante. Nós temos a expertise, eles têm isso, né? O nosso sistema de saúde ele pode fazer isso, essa busca ativa. O PSA não é um exame caro, né? O toque como foi dito aqui, é um exame rápido, né? que traz aí muitas informações sobre como está a próstata, e aí também observar alguns sinais, alguns sintomas, para que as pessoas não deixem, né, que o diagnóstico seja feito tardiamente. Marcelo, o foco tem que ser nesse rastreamento, não deixar virar esta bola de neve para depois sobrecarregar posto de saúde, os hospitais, focar neste rastreamento antes que o paciente tenha os sintomas? Sim, é exatamente isso, tem que fazer um rastreamento antes, tem que ser diagnosticado antes, como eu falei, o pessoal vai atrás da gente, às vezes não sabe nem o que está acontecendo. Tem muita gente de academia que usa muito anabolizante, muitas coisas assim, e atrapalha. A gente sabe que mexe. Aí a pessoa pensa que é próstata, não sabe que não é, tem coisas que é. Então tem que dar diagnosticar antes para poder ajudar. Isso aí é muito, muito vero, ajuda muito. Principalmente essa moçada nova de academia, que com 40 anos já está procurando um doutor lá ruim. E o que o Paulo Haddad falou, realmente, essa questão do acompanhamento, né, de diagnóstico precoce, porque hoje a gente tem como uma das modalidades, inclusive, de tratamento, o acompanhamento vigiado, né? Porque acompanhamento vigiado não é simplesmente diagnosticar e falar, tudo bem, você tem, mas é um tumor inicial, volta daqui 3 anos. Não é simplesmente diagnosticar e falar, tudo bem, você tem, mas é um tumor inicial, volta daqui 3 anos. Não, você tem critérios realmente para acompanhamento, quando você tem o diagnóstico, você segue esse paciente de perto e qualquer alteração mínima que tenha, você parte com um tratamento ativo, mas você está com aquele paciente embaixo do seu guarda-chuva, você está sempre vendo ele de perto. Então, é considerado realmente uma modalidade de acompanhamento, de tratamento, que é o acompanhamento vigiado. Então, realmente é super importante esse diagnóstico precoce para evitar as doenças avançadas, que no caso da próstata, quando a doença já é uma doença avançada, metastática, ela não tem mais cura, você tem controle, mas você não cura mais. Isso a gente pode discutir aqui ao longo da nossa conversa. Assunto importante que nós vamos debater. Eu vou fazer o seguinte, rápido intervalo aqui no Questão de Ordem. Na volta nós vamos falar ainda sobre sintomas. Tem muitos assuntos importantes para nós abordarmos neste Novembro Azul. É um mês de prevenção ao câncer da próstata. Não saia daí. Voltamos com o Questão de Ordem. Hoje nós estamos falando sobre o Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer da próstata. E é muito importante, nós estamos falando aqui sobre prevenção, para que você não precise ter os sintomas para poder procurar um médico. Agora, Alexandre, em relação aos tratamentos, eles são individualizados
ou, em geral, há um método mais confiável? Sim, os tratamentos são individualizados. Antes de falar de tratamento, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre sintomatologia, que o Paulo Haddad havia comentado um pouquinho antes, a questão da hiperplasia, que eu acho super importante. O que acontece? Quando a gente fala de doenças da próstata, basicamente nós temos 3 tipos. Né? Que você tem o câncer, que é o foco aqui da nossa discussão. Você tem a hiperplasia benigna da próstata, que o próprio nome fala, é uma doença benigna, é um crescimento benigno dessa glândula. E você tem as prostatites, que são as infecções, as inflamações da próstata, que são mais raras, tá? O principal realmente são as hiperplasias e os cânceres de próstata. Na hiperplasia, como eu expliquei no começo, a glândula, ela envolve a uretra. Então, quando ela cresce tanto para fora, ela aumenta de fato de volume, então ela sai do tamanhinho de uma noz, podendo chegar ao tamanho de uma cebola bem grande. Então, ela muda realmente a sua configuração. E ela, além de crescer para fora, ela também tem um crescimento intrínseco e começa a abraçar mais fortemente a uretra. E aí o indivíduo tem aqueles sintomas prostáticos que a gente chama, que é aquele paciente que acorda várias vezes à noite para urinar, tem dificuldade para começar, ou fica aquele jato pingado que não esvazia totalmente a bexiga, ou às vezes leva até uma retenção urinária, o sujeito trava, não consegue esvaziar, aí vai para o pronto-socorro e tem que ser colocado uma sonda de emergência para poder esvaziar a bexiga. Tudo isso são sintomas de hiperplasia benigna, é o mais comum, porque ela cresce e obstrui. Os cânceres que dão na próstata, principalmente o mais comum, que é o adenocarcinoma, ele costuma iniciar na parte mais periférica dessa glândula. E daí a ausência de sintomas. E, mais uma vez, a importância dessa campanha ativa, porque o sujeito não tem sintoma. Ele não tem essa dificuldade urinária numa fase inicial da doença. Isso pode acontecer quando o tumor cresceu demais. Mas no começo não sente nada. Ele tem um endurecimento, um nódulozinho que passa despercebido. E aí a importância do exame de toque, que no toque a gente sente bem essa região periférica. E aí diagnostica. E quando tem essa suspeita, né, foi lá, fez o exame de toque, fez o PSA, percebeu alguma alteração suspeita do câncer, aí a gente vai para os exames complementares. Então, a gente tem a ultrassonografia, que traz algumas informações a mais, tem hoje a ressonância magnética, que também consegue trazer algumas suspeitas a mais ali da glândula, e para realmente fechar esse diagnóstico, ou para excluir, se fez lá uma suspeita, você vai pedir um exame, que é o exame que vai bater o martelo, se tem ou não tem, é a biópsia. Então, a gente faz a biópsia, que é um exame muito tranquilo, também guiado por ultrassom. Geralmente, o paciente faz isso com o auxílio de uma sedação. Então, ele tem um sedativo, apaga, dorme, faz o exame tranquilamente e vai ter uma amostra desse tecido para análise. E aí, com essa biópsia, a gente sabe se o sujeito realmente tem ou não tem um câncer de próstata. E aí, a gente chega, então, no tratamento. Quando ele chega no consultório com um diagnóstico de câncer de próstata, a gente aí, então, vai discutir o tratamento, o que fazer. E o tratamento ele é individualizado, sim, não só para o paciente, mas para a doença também. Porque não basta a gente saber que ele tem um câncer de próstata, a gente tem que saber o nome e o sobrenome desse câncer, saber se ele é um câncer mais agressivo, o menos agressivo, a extensão dele dentro daquela próstata, se ele está muito pequenininho, se ele já está grande, se ele pega os dois lados, se está começando a sair da próstata. Então, tudo isso vai levar a gente a saber qual a melhor forma de tratamento. Se o paciente é jovem, se a saúde dele é boa, se ele toma vários remédios para problemas de saúde, se ele tem marca-passo, tudo isso ajuda a gente a decidir. Que aí a gente vai escolher, então, entre o acompanhamento vigiado, se a gente vai seguir esse paciente de perto, ou se a gente vai fazer uma rádio ou uma braquiterapia, que é um tratamento com radiação, ou se a gente vai fazer uma cirurgia, que são as 3 modalidades de tratamento que a gente tem principais aí para o câncer de próstata. Tem outras, mas são menos frequentes, a gente vai comentar aqui as principais. Índice de cura no Brasil hoje é alto? Depende do diagnóstico, mas como a gente tem aumentado muito o diagnóstico precoce, o índice de cura é próximo de 95%. Isso é uma ótima notícia, né? Por isso que é importante esse diagnóstico precoce. A gente sempre bate nessa tecla do quanto antes não esperar os sintomas, porque o índice de cura sempre próximo, acima dos 90%. E, Alexandre, o Brasil ele dá acesso a novas terapias, nós precisamos avançar, faltam investimentos, rede particular e pública são muito diferentes? Bom, hoje no Brasil,
nós temos, Gabriel, todas as modalidades de tratamento que tem no mundo. Então, você tem uma boa radioterapia, você tem uma boa braquiterapia, você tem acesso a cirurgias, tanto a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, com corte, cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, na qual eu também sou especializado. Então, você tem hoje todas as formas. Tem as formas para tratamento de tumores minimamente invasivos, que você tem lá mais localizados ainda, que é crioterapia, ultrassom de radiofrequência, que são outras modalidades ainda. Tudo nós temos no Brasil. O que se discute é a questão do acesso. Então, a questão do público-privado, como você colocou. Hoje, no público, em Campinas especificamente, nós temos acesso às radioterapias, que é um tratamento excelente. Nós temos acesso às modalidades cirúrgicas, tanto aberta como laparoscópica, mas nós não temos, infelizmente, em Campinas, a cirurgia robótica para o SUS. Mas a cirurgia robótica, ela é uma cirurgia de difícil acesso não só para o SUS, mesmo para a rede privada, porque a ANS, que é a Agência Reguladora da Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde, ela não colocou ainda na tabela dela, do rol de procedimentos, a robótica como procedimento obrigatório. Então, nem mesmo as operadoras de saúde são obrigadas a fornecer ainda a cirurgia robótica. Algumas, em caráter excepcional, fornecem, mas hoje a cirurgia robótica ela está disponível especialmente para o tratamento particular e eminentemente privado. Em alguns hospitais escola, você já tem no SUS a cirurgia robótica disponível, como no ICESP em São Paulo, mais recentemente no Hospital do Câncer em Barretos também tem no SUS, mas são situações especiais. Mas o que nós temos à disposição em Campinas, então, é suficiente para fazer este trabalho. Não tenha dúvida. Hoje, e a laparoscopia que eu coloquei que nós temos em Campinas, eu já coloco que é uma coisa de ponta, que nós não temos na maioria dos lugares do Brasil. Profissionais capacitados para fazer cirurgia laparoscópica de próstata, que é uma cirurgia de alta complexidade, e os equipamentos. Então, hoje em Campinas, sem dúvida, ter isso já é uma coisa à frente da maior parte do país. Mais uma ótima notícia, então, dada pelo Alexandre. Vereador Paulo Haddad, no site ladoaladopelavida.org.br existe uma campanha com uma certa provocação. Você entra lá no site e dá de cara com a frase: seja homem, se cuide. Porque se formos analisar no passado, essa expressão de seja homem significava não adoecer, não ter medo, não demonstrar emoções. E a história já nos mostrou que essa não é a verdade. Ser homem também é se cuidar. Estratégia acertada? Tem mais, né? Homem que é homem não chora, né? Também. Homem que é homem enverga, mas não quebra. Enfim, eu acho que o tempo está aí para mostrar que as coisas elas não são eternas, né? E o homem ele tem a mesma sensibilidade, ou às vezes as mesmas necessidades da mulher. Enfim, eu acho que de uma forma que eu acho que até toca mais o homem. Eu acho que é importante. A gente tem que quebrar paradigmas. Nós estamos aqui para isso, né? Quebrar preconceito, fazer com que a coisa se torne o menos pesada possível, o mais leve possível, e que a consciência venha à tona, venha aflorar. Então, pode ser provocativa, né? Mas nós paramos aquela sociedade machista que até então a gente vivia, ou que eu sou um pouco mais experiente, eu e o Marcelo, né, Marcelo? Nós somos um pouco mais experientes que vocês dois, a gente viveu lá atrás, né? Então, engole o choro, menino. Então, você tinha que... Mas nem por isso a gente concorda ou deva concordar. Eu acho que quebrar esses paradigmas, a sociedade, ela tem que ter o lado do homem, da mulher, da parceria, da cumplicidade, da mulher ajudando o homem, do homem se permitindo ser ajudado, e cada um ocupando o seu espaço dentro daquilo que é o razoável, aquilo que é o certo, é legal, enfim, nada em excesso, né? Eu acho que o machismo hoje já não cabe mais, né? O cinderelismo, que é o machismo feminino, também não se aplica mais. A mulher ocupou o seu espaço, o homem não perdeu espaço, muito pelo contrário, ele tem aí a sua parceira como uma pessoa que pode ajudá-lo, e eu acho que o homem, não tenho certeza, que ele deve ter em mente que o mais importante é a sua saúde, a sua vida, enfim, uma qualidade de vida, e
seguir aí em frente, sem nenhum tipo de preconceito, e parar com brincadeira também. A gente vê muita brincadeira, né? Enfim. Acaba atrapalhando às vezes, né? Muito, né? E sabe, o Alexandre sabe disso. Já fui ao urologista fazer exame de próstata, fui lá, peguei mais uma contraprova, enfim, brincadeiras tontas que não servem para nada, né? Pelo menos neste momento não ajudam. Não ajuda nada, não ajuda nada. Eu acho que só atrapalha e reforça alguma coisa que já está em desuso, já caiu. Marcelo, sobre essa campanha, né, de seja homem, se cuide, você acredita que a mensagem de praticar exercício, de ter alimentação bem equilibrada, parar de fumar, cuidar da saúde mental e também fazer o exame de próstata, você acha que cabe estes ensinamentos nessas campanhas? Sim, ajudando a palavra dele ali, em casa eu sou chamado de meio pré-histórico. A minha família, minhas filhas, você é meio pré-histórico, você não liga para a saúde, não sei o que, não é que não liga. A gente liga sim, claro, mas a gente vem de uma criação do interior, que nem falou antes, mas eu vim do interior, da fazenda, e lá você tinha que ser moleque macho mesmo, não tinha essa de brincadeira, nada. Então você tinha que ser firme. E em casa minhas filhas tiram sarro. Pai, você é meio turrão, pai não sei o quê, aí brinca que vai fazer o exame de próstata, que tem vergonha. Eu falei, não, eu não tenho vergonha, que eu não sei fazer até hoje. Mas a hora que tiver que fazer, a gente vai fazer. Mas é que nem a gente fala, tem que ter uma análise para poder ajudar, sempre tá definindo, não pode deixar para lá, porque tem que correr atrás e diagnosticar. E a família, a esposa, é em primeiro lugar para te ajudar. E além disso, também colocar pro homem, né, que nem o homem turrão aí, que a importância dele para a família, que se ele faz o exame, ele se cuida, ele vai estar presente para a família, porque a cultura mais antiga até é essa, o homem é o provedor, ele sai para trabalhar, ele está sempre cuidando da família, mas ele não se cuida. Né? E hoje a gente sabe que não adianta, você tem que também se cuidar, porque senão a doença ela é impiedosa, né? Ela passa por cima. E estas campanhas, Alexandre, provocativas, né, de seja homem, se cuide, você acha que isso pode ativar no homem? Você acha que isso pode fazer com que ele entenda a importância de realizar os exames? E as brincadeiras, neste momento, você entende também que é um empecilho, que acaba reforçando algum preconceito? Hoje eu acho que menos, viu, Gabriel? O Paulo Haddad estava falando a questão das brincadeiras, realmente que isso acontece, mas assim, hoje, no consultório, por exemplo, o próprio paciente já brinca, né? Quando eu recebo o paciente no consultório, eu converso, faço uma ficha prévia, falo, vamos ali agora. Mas já, doutor, não vai nem pagar um vinho e tal? Eu falei, não, vamos lá, o importante é não apaixonar, e todo mundo dá risada e segue firme. Então, assim, você sabe como é que a coisa conduz, que vai bem, porque hoje está tão com acesso à informação, desmistificou tanto a coisa, que não é mais nenhuma surpresa o que vai acontecer. Então, você já sabe, é rápido, vamos lá, faz o exame, sabe a importância dele, e cada vez mais as pessoas ratificando que tem que ser feito mesmo, para não ter muito preconceito. Então, acho que a questão da brincadeira, talvez hoje ela não tenha o mesmo impacto negativo que teria no passado. Hoje eu acho que o pessoal já leva mais tranquilamente, já aceita melhor, sabe que é assim mesmo e segue em frente. Eu acho que não atrapalha, não. Alexandre, o câncer de próstata, ele dá alguns sinais no corpo, alguma dor? Na fase inicial, não, Gabriel. Como eu te falei, o fato de ser uma doença muito periférica, normalmente não traz nenhum sintoma. Porém, o paciente pode ter a doença periférica, não fazer exame, não descobrir e ela evoluir, virar uma doença de inicial para uma doença avançada. Nessa fase de doença avançada, ele pode ter os sintomas urinários semelhantes àqueles da hiperplasia benigna, mas ele pode ter sintoma de outros órgãos para onde a doença pode disseminar. E o principal local para onde o câncer de próstata costuma disseminar é para os ossos. Hoje, é menos comum nós darmos o diagnóstico através dos sintomas já disseminados. Mas, antigamente, chegava o paciente no consultório com dor nas costas e, na verdade, não era um problema ortopédico, era uma metástase de um câncer de próstata invadindo a coluna. E você descobria já nessa fase, o PSA do sujeito era 1000. Então, você imagina que um PSA normal é em torno de 2,5, ele chegava com um PSA de 1000 e a doença já estava disseminada. Hoje, raramente isso acontece, mas se chegar nessa fase, ele vai ter sintomas sim. Vai ter dor nas costas, dor na perna, dor onde a doença estiver acometendo. Paulo Haddad, Marcelo da Farmácia. 1 ano e 8 meses que nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Entre as lições que nós podemos tirar dessa época, a principal delas é que a saúde é o nosso maior bem. O pós-pandemia tende a ser diferente, ou deveria ser?
Eu não tenho dúvida disso, né? Até por ser um profissional da área da saúde, mas esse momento, esse 1 ano e 8 meses que nós passamos, ele serviu para muita reflexão, né? Primeiro que nós perdemos muitas vidas, mais de 600 mil vidas, isso não é pouco, é metade da população de Campinas. Então, se você andar pela cidade, imaginar que, por exemplo, da Anguera para lá, não existe mais ninguém, não existe uma alma viva, né? Não existe uma pessoa viva, eu acho que nos traz aí uma reflexão muito grande. Entre erros e acertos, nós não estamos aqui para discutir isso, mas nós vimos que o bem maior é a vida, independente a saúde, a vida e a saúde. Independente da pessoa ter ou não recurso financeiro, muitos abonados, muitas pessoas que tinham recurso financeiro acabaram morrendo, né? Da mesma forma que o outro em situação de vulnerabilidade, uma família extremamente humilde, acabou perdendo os seus entes queridos. Então, isso nivelou todo mundo, né? Essa pandemia veio mostrar que não tem diferença entre o rico e o pobre, o homem e a mulher, enfim. Eu acho que o que fica de lição é que a saúde é o bem maior, independente de qualquer coisa, eu não tenho dúvida disso. E a gente tem que cada vez mais brigar, lutar, passar informações de que nós temos que ter hábitos, né, que sejam bons para a nossa saúde, para que a gente tenha uma longevidade maior, para que a gente tenha uma qualidade de vida maior. E esses hábitos passam também por campanhas preventivas, seja de qual tipo de tumor for, qual tipo de patologia. A gente está falando de coisas mais complexas, mas a gente pode estar falando de um diabetes, de uma hipertensão, sim, enfim, de outras doenças que estão aí no dia a dia. Marcelo, esse período que nós passamos de pandemia, você acha que fica alguma lição desse cuidado maior que a gente tem que ter, questão de higienização, a gente tem que se preocupar mais daqui para frente com isso? Existe aquele ditado, né? Antes da pandemia e pós-pandemia. Anos 80, anos 70 não existe mais, agora é pós-pandemia. Tá? Então, o que acontece? O povo aprendeu que não é fácil. É uma coisa de nada que leva embora a vida. E não é uma coisinha de nada, é uma coisa muito grave. E doença, se você não cuidar, seja qual ela for, te leva embora, você paga com a vida. Foi o que aconteceu. Como o Haddad falou, pagamos muita vida. Tá? Isso não vai trazer de volta. Então, o povo aprendeu a se higienizar mais, o povo aprendeu a se cuidar mais, e isso vai ser levado para toda a geração daqui para frente, que o pessoal novo está bem melhor, bem mais conscientizado que a gente que nem a gente falou, a gente veio do interior, não tinha nada disso, então para a gente não tinha problema, mas hoje, após a pandemia, vai ser uma mudança muito grande, não acabou a pandemia ainda, mas esperamos que acabe logo. Sim. Mas a higienização e tudo vai ser bem melhor. Alexandre, você já percebeu um cuidado maior, alguma lição deste momento que nós passamos, que nós estamos passando de pandemia? As pessoas no consultório, elas estão relatando um cuidado maior ou isso tende a vir para os próximos anos? Eu acho que já mudou, sim, Gabriel. Eu acho que as pessoas tiveram uma compreensão diferente, como o Haddad falou, o bem maior que nós temos é a nossa saúde, a nossa vida. E dos nossos entes, né, dos nossos próximos, dos nossos amigos. E as pessoas estão percebendo isso e de uma forma muito dolorosa, né, perdendo pessoas próximas e vendo o sofrimento de todo mundo, do mundo inteiro. E mudou um pouco o perfil psicológico de todo mundo, né? A pessoa pensa 2 vezes antes de ir ao consultório médico, se realmente precisa, ou muitas vezes já não vem aquela família inteira, já vem só o paciente com um acompanhante, se expõe menos a situações desnecessárias, tem mais questão da higiene. Hoje já virou praticamente um vício, né? Aqui na minha mesa eu tenho o álcool gel meu, tenho do paciente. Antes do paciente sentar, ele já deu uma borrifadinha do álcool na mão, às vezes já tá no automático. A gente vê um álcool gel, já borrifa na mão. Então, é lógico que a gente brinca que existe também o extremismo, né? As pessoas acabam muitas vezes passando um pouco do ponto em algumas situações, mas eu acho que serviu sim para as pessoas ficarem mais atentas à saúde, à higiene, ao cuidado, à empatia com o próximo, a questão do respeito, né? Das pessoas se cuidarem para que o outro também não esteja exposto. Então, tudo isso eu acho que é uma conscientização que veio com a pandemia. Nós perdemos muito tempo, nós desaprendemos muita coisa, mas nós aprendemos muitas coisas também. Então, eu acho que tem que sempre tentar tirar o limão, fazer a limonada desse limão aí.
Alexandre Grieco, urologista do Hospital da PUC Campinas, mestre em uro-oncologia, titular da Sociedade Brasileira de Urologia, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui de grande valia. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a falar sobre esse e outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, Gabriel, o convite seu, de toda a produção da TV Câmara. Agradeço aos vereadores aí também por esse bate-papo, Paulo Haddad, o Marcelo da Farmácia. Para mim foi uma honra conversar com vocês, e é uma satisfação muito grande poder trazer esse tipo de conhecimento para a população. É sempre válido a gente conseguir trazer informações de muita importância, como o cuidado com a saúde, e deixo aqui também à disposição para novos temas, quaisquer discussões futuras que quiserem trazer, eu estou aqui à disposição para discutirmos mais vezes. Foi muito bom. Nós que agradecemos, vereador Marcelo da Farmácia, também agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com Questão de Ordem, todas as informações que foram passadas aqui, vividas na prática, seja na farmácia, seja já neste ano como parlamentar. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar, e as considerações finais. Eu agradeço aí a TV Câmara por dar essa oportunidade de poder falar um pouco da particularidade da gente, que está na vida. Agradeço ao doutor aí, porque a gente já conversou um pouquinho antes, e ao meu amigo Paulo Haddad aqui, e vocês todos aí. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos também a presença do vereador Paulo Haddad, a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui de grande valia. Já fica o convite para uma próxima oportunidade, para o senhor retornar aqui ao Questão de Ordem e as considerações finais. Gabriel, que agradeço, e já fica aqui apalavrado que sempre que preciso for, me farei presente. Amigo Marcelo da Farmácia, vereador de primeiro mandato, mas com uma qualidade que vem aí colocando à disposição dessa Câmara e da população que o elegeu. Sempre bom estar lado a lado, ombreado a esse novo vereador que se faz presente na casa. Alexandre, sempre bom estar com companheiros da PUC. Fica aqui o meu reconhecimento, o meu muito obrigado pela forma que com vocês conduziram esses 1 ano e 8 meses de pandemia. O meu respeito aos companheiros médicos, aqueles que se foram, né, nessa pandemia. A gente tem que lembrar que houve baixas, a gente tem que render as homenagens, ser solidário às famílias, todo o staff da PUC, seja enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem, pessoal de higiene, enfim, todo aquele pessoal que esteve na linha de frente. Fica aqui o compromisso desse vereador, que é presidente da Comissão de Saúde. Tenho certeza que eu falo também pelo Marcelo. Se vocês precisarem de alguma coisa do Legislativo, não se sintam acanhados, tragam as suas reivindicações, aquilo que a gente puder estar ajudando, eventualmente algo que possa colaborar, contribuir aí com o seu trabalho, né? A gente tem aí alguns bons contatos, quem sabe a gente possa trazer alguma coisa de importante que seja útil para vocês dentro da universidade ou dentro do Hospital Celso Pierro. Legal, muito obrigado. E nós agradecemos você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído para este debate em relação ao Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata, mas é importante esta prevenção, sempre a ida a um médico, a um especialista. Então, Questão de Ordem fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.